Epistaxe é a principal emergência da otorrino no pronto-socorro, então a gente tem que saber manejar esse paciente. Basicamente, o que é, né? O sangramento, né, na região nasal ali, né, via nasal, que o paciente pode relatar tanto essa deglutição exacerbada, ele cuspindo sangue, ou como você está realmente vendo ali, aquele sangramento escorrendo pelas narinas, né, unilateral ou bilateral. E aqui a gente tem que entender o que fazer. Antes disso, a gente pode ter um sangramento aí de um pequeno vasinho, pode ser um sangramento de um trauma, pode ser um sangramento pós-operatório, até mesmo iatrogênico, pode ser um sangramento por uma ruptura de vasos devido a um pico pressórico. Mas esse sangramento, ele vai se encontrar em duas classificações que a gente fala. Ou ele é anterior, que é mais comum ali em criança, normalmente venoso, ele é menos grave, ou o sangramento posterior, né, que acomete normalmente o septo posterior, a parede lateral, normalmente é de origem arterial, tem um prognóstico às vezes mais grave, é um sangramento que tende a ter mais dificuldade para parar. Tem alguns fatores, como a gente falou, que predispõem isso, né? O trauma, rinite, sondagens, fraturas, aneurismas, inflamações, paciente que faz uso de medicação anticoagulante, por exemplo, faz uso de xarelto, faz uso de varfarina, a INR passou de 4, passou de 5, o paciente abre um quadro de sangramento, tá? Qual que é a conduta geral para esse paciente? Qual que é o manejo geral desse paciente? Né? A gente já entendeu um pouco o diagnóstico, um pouco da fisiopatologia, o que pode estar acontecendo, né? De certa maneira, o paciente em si ele não tem muito para onde fugir, é aquele paciente que está sangrando, e o manejo vai pelo atendimento inicial, né? Então é interessante que a gente tenha uma noção do ABCD, ou seja, o V via aérea do doente. Esse paciente não precisa de uma intubação, pode ser, né, como eu falei, pode ser um trauma direto, o paciente está perdendo muito sangue, até mesmo um quadro de um choque hemorrágico mais grave, né, mais raro, mas pode estar acontecendo. Pode ser a necessidade de ofertar oxigênio para esse paciente, ver como é que está a ventilação dele, se ele está conseguindo responder, como está a circulação, então vou puncionar uma veia, pode ser que eu precise fazer uma hidratação vigorosa, pode ser que eu queira fazer um transamin, pode ser que eu queira fazer um antiemético. Enquanto eu estou fazendo isso, o paciente pode ir lá para um leito que eu possa observar ele, monitorizar, né, fazer o nosso famoso MOV. Lembra que MOV, né, quando a gente apresenta na aula do paciente grave, a gente vai falar sobre achados incidentais de gravidade, né, achados de gravidade, epistaxe está no rol dos sangramentos. Então eu levo esse paciente lá para a sala vermelha, monitoro, oxigênio, veia, e aí vou fazendo meu ABCD aqui para pensar no que pode estar acontecendo. Diferentemente da maioria dos casos que a gente deixaria um paciente deitado com uma elevação da cabeceira, 30 graus, esse caso é melhor que o paciente esteja sentado, né, para que ele deglute, faça uma deglutição menor dos coágulos, tenha menor risco de broncoaspirar, mas principalmente diminui também a emese do paciente, o paciente vai acabar vomitando se ele ficar engolindo aquele sangue, e aí vai sangrar mais, e aí tira o coágulo que está sendo produzido ali na região do nariz, e o sangramento vai entrando nesse ciclo, então deixar o paciente nessa posição costuma melhorar, né? Esse sangramento nasal é muito desconfortável, né? O paciente fica agitado, a respiração é difícil, às vezes o paciente está com um pico de sangramento, está com um pico de pressão, então ele está com uma ansiedade envolvida, um estresse ali do atendimento. É um paciente que a gente deve tentar manter a calma, né? Tentar conversar com ele sobre o que está acontecendo, tentar acalmar. E o que você pode fazer enquanto essas coisas estão acontecendo? Em vez de botar uma compressa aqui embaixo e ficar vendo a poça escorrer, pega uma luva, entre o dedão e o indicador, faz o famoso tampa o nariz. Faz uma compressão ali direta, beleza? Enquanto você vai conversando com o paciente vai continuar conversando, vai continuar falando com você. Você pede para que, se ele tiver com a boca cheia, ele pode cuspir, por exemplo, você deixa uma cubarrinha aqui embaixo para ele, por exemplo, faz essa compressão e vai conversando. Pode ser, né, que essa própria compressão já até pare o sangramento, beleza? Pode ser, 5, 10 minutos ali comprimindo, pode ser que realmente até pare o sangramento, mas se não parar o sangramento, né, a gente percebe que a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui, já tem que fazer alguma terapia para esse paciente, beleza? Então vou tentar botar isso de um modo um pouquinho mais visual aqui, para a gente, né, conseguir manejar esse caso aí. Então lá, a gente viu, chegou esse paciente com um quadro de epistaxe, vou botar aqui um vermelho aqui para chamar nossa atenção. Primeira coisa que eu vou avaliar nesse paciente é a presença de trauma. Porque se é um trauma, eu jogo esse paciente no fluxo do ABCDE. Tá? Então,
direitinho, vou fazer esse atendimento. Tá? Então, não tem um quadro de trauma, Rômulo. Lembrar das condições que estão envolvidas. Quais são as mais importantes aqui? O uso, por exemplo, de anticoagulantes, como a aspirina, o clopidogrel, a varfarina, que é o Marevan, né? O xarelto, a rivaroxabana, a dabigatran, ou seja, um paciente faz uso de algum anticoagulante, e o quadro pressórico do doente, que é muito comumente associado a picos de hipertensão. Nessas situações, o sangramento não está conseguindo parar, não estou conseguindo estancar o sangramento ali com a compressão digital, eu posso me utilizar de duas coisas, que é o tamponamento. Então eu posso pedir, por exemplo, kits. Tem uns kits hoje que vem pronto, que esses kits com tampão, que é o tampão, tanto kit para tampão anterior, quanto kit para tampão posterior. Tem hospital que já tem isso pronto. Posso pedir. Se não tem esses kits, eu vou ter que fazer eu mesmo. Eu vou mostrar um vídeo como que isso é feito, como que é feito o tampão anterior e como que é feito o tampão posterior. No tampão anterior, talvez valha a pena a gente falar algumas coisas, porque talvez seja o primeiro que você vai fazer caso você tenha um paciente com epistaxe. Qual que é o fundamento do tampão anterior? Realmente, com um grupo, um tanto de gases, comprimir por compressão aquela, né, compressão direta, compressão direta do vaso que está sangrando. Então eu vou entupir aquela região da narina. A ideia é essa. Então como que você vai fazer isso? Normalmente a gente usa gaze, a gente precisa de uma pinça, basicamente, para conseguir colocar, né? Pode ser uma pincinha anatômica ou uma Kellyzinha curva, tá? E eu vou me utilizar de alguma solução que facilite a minha constricção, né, daquele vaso, a minha vasoconstricção. O que a gente normalmente usa? Adrenalina. Adrenalina. Beleza? Então o que a gente faz de maneira prática? No vídeo vai dar para ver melhor isso aqui, mas basicamente a gente vai montar umas gases, uns chumaços de gases, com um formato, por exemplo, de um dedo de luva. Na ponta dessa gase, né, eu vou pegar uma ampola de adrenalina e vou colocar, e vou embeber toda esse chumaço com, por exemplo, xilocaína gel, ou até mesmo lidocaína mesmo, para na hora que eu for tamponar mesmo a narina, uma de cada lado, tem que tamponar a narina que está sangrando primeiro, eu vou, com a xilogel, conseguindo fazer esse deslizamento aí. O que mais eu posso usar aqui? Isso aqui é muito legal, eu posso usar o ácido tranexâmico. Tem uma literatura legal já apoiando o uso de tranexâmico no tampão. Tá? A ampola de tranexâmico é 50 mg por ml, né? Você vai precisar aqui de mais ou menos uns 5 ml dessa ampola, tá? Você vai pegar 5 ml, vai embeber na gase e vai fazer a mesma coisa com o tranexâmico no local. Tem tido bons resultados, inclusive em comparação, por exemplo, com o tampão feito com adrenalina. A outra condição seria o tampão posterior. O tampão posterior a gente faz com uma sonda Foley. Basicamente é realmente uma passagem na sonda Foley até que eu veja na região da boca, insuflo o balão e passo. Vou mostrar para você como que a gente faz isso aqui. Vou colocar um vídeo aqui na tela, você vai ver bem. Volta na tela aí. Aí, ó. Primeiro, vamos ver como que a gente faz o tampão nasal anterior. Então, basicamente aqui material, né? Você vê que tem algumas pinças ali que facilitam bastante, xilogel, né? Uma espátulazinha para eu conseguir montar esse chumaço de gase. Vou preparar um dedinho de luva. Olha aqui, tá vendo aquela esponjinha ali de fazer a antisepsia, né, cirúrgica? Vai usar essa esponja para fazer o tamponamento. Poderia usar com gaze também, tá? Isso aí você pode fazer a mesma coisa que está sendo feita aí com gaze. Essa esponjinha, normalmente os kits são feitos dessa maneira. Os kits que já vem pronto, não é bem gaze que está ali, né? É um material mais esponjoso, talvez semelhante a esse aí que a gente está vendo, ó. Fez uma volta, como se fosse um quadradinho com aquele dedinho de luva, dobrou bem, passou um fiozinho de algodão, um fio de seda, tá vendo? Amarrando a ponta e deixa solto. Xilogel, limpou bem ali a região, olha a pincinha, tá legal, esse aqui é um jeito diferente, parece mais o kit, esse jeito aí parece mais o kit que vem pronto do que o modo, vamos dizer, né, MacGyver de fazer esse tampão, né, que a gente faria só com gaze mesmo aqui e colocaria no paciente, mas essa simula bem a ideia do tampão. Ó, deu um piquezinho ali na região para ficar fácil para mexer, bem ajustado, para sair a pressão. A cordinha ajuda bem,
olho ali embaixo da boca para ver se não atravessou e fixo na face. É legal, né? Então esse aqui lembra bem o kit, tá? O kit vem dessa maneira, já vem prontinho, como se fosse um dedinho de luva, e a gente simplesmente vai fazer essa alocação. Se não tiver nada disso, você pode até seguir a ideia da esponja, uma ideia legal, mas você pode fazer com gás embebida com adrenalina. Nessa situação não dá para embebir, né? Que é só uma compressão realmente direta. Vamos ver a posterior agora. A posterior é legal também, sondinha de Foley, uma sonda Foley fina, né, para a gente conseguir. Vou testar o balonete para ver se o balão tá legal, né, se está funcionando, porque eu vou me utilizar dessa balonação posterior para tamponar. Olha lá, balonete legal, tá funcionando. Já peguei a quantidade de ml que eu quero pôr, já vou deixar separado na seringa. Clássico, do jeito que a gente faz, né, para sondagem também, né, sondagem vesical, a gente sempre deixa preparado isso aí, até para evitar essa dificuldade, né, de você não saber se a insuflação foi boa. Então é uma sondinha ali uma seringa de 10 aí, né. Passou xilogel na ponta, pode passar até um pouquinho mais, deixa, passou pouco, né, passar um pouquinho mais, sem problema. E aí vamos para a passagem, né, vamos para o procedimento em si. O que a gente vai fazer? Um preparo ali da região, né? Obviamente, explicar para o paciente, limpou, tirou aquele sangue que está escorrendo, pegou a gazezinha com a Foleyzinha apontando para cima, né? Para a região posterior, direção cranial, vai empurrando devagarzinho com a espátula, observa a boca, peça para o paciente ir respirando, né? Quando ele vai sentir uma certa, pode dar um pouco de náusea, um pouco de desconforto, dependendo da profundidade que a Foley desceu. Qualquer coisa você recua um pouco, para ela não ficar batendo ali na região da língua, isso vai dar muito incômodo. E aí vou insuflar o balonete. Insuflou o balonete, dependendo de onde ele está insuflando ali na região posterior do nariz ou até mesmo na boca. O ideal é que ele esteja na região posterior do nariz, tá? Então observa isso aí na hora que você estiver fazendo a sua horoscopia. Terminou de insuflar, olha, isso que é bom você checar sempre o quanto de volume você quer fazer. Era uma seringa de 20, parece que perdeu um pouquinho aqui, ó. Olha, beleza, colocou o final. Agora como que finaliza? Finaliza dando aquela puxadinha, ó. Puxou a sonda para ela aderir a essa região posterior, dobro e coloco para cima. Posso fixar para cima na testa do paciente, na bochecha do paciente e vou observar. O tampão posterior não me impede de fazer inclusive um anterior também. Eu poderia fazer um tampão posterior e por essa região passar também uma gazezinha embebida. Claro que é o caso aqui que eu estou falando que não está resolvendo com nenhuma terapia que você está tentando, tá? O que a gente costuma fazer também é pedir uma sacolinha de gelo, colocar aqui na região do dorso do nariz. Repara que em paralelo aqui, o que faltou falar? Faltou falar o tratamento da hipertensão. Então, se esse paciente tiver numa síndrome hipertensiva, 180, 190 de PA, a gente precisa tratar, se for uma emergência hipertensiva ou uma urgência hipertensiva, que vai ser a maioria dos casos, a gente vai fazer terapia oral, né? A gente pode usar uma dipirona, a gente pode usar um Dramin, a gente pode usar até mesmo um ansiolítico nesses casos para tentar diminuir esse nível de estresse do paciente, acalmar um pouco ele e ele tolerar melhor esse procedimento. Beleza? Ficou claro como que a gente maneja esse paciente?